Fala turma, bom dia quem está nos assistindo ao vivo aqui no Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo aí pelo YouTube. O EstudoCast de hoje, matinal, aqui tomando um cafezinho com vocês, aproveitando esse momento. Pessoal que for entrando aí, quiser pode ir mandando as perguntas, que a gente vai ter um bate-papo hoje bem interessante aqui. Hoje o EstudoCast é só comigo. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui que eu não estou vendo os comentários. Isso. O EstudoCast hoje é só comigo. Na verdade, nós só vamos ter um convidado na próxima semana. Vamos conversar aqui com um amigo, Conrad Mota, que é juiz do trabalho, dia 26 às 19h30, mas eu vou anunciar aqui para vocês. E essa semana, hoje, na verdade, nós vamos falar um pouco aqui sobre... Eu quero comentar que saiu recentemente um edital para delegado de Polícia Civil no Ceará. Vou fazer alguns comentários com relação a isso. E tem algumas ocasiões, algumas situações que eu tenho observado que eu gostaria de conversar com vocês hoje em relação a você acreditar em você mesmo para fazer essa prova. Isso é importante falar sobre isso hoje, porque eu tenho observado alguns comportamentos. Eu tenho alunos que vão se submeter a esse exame. Eu conheço muita gente que não vai se submeter ao exame porque, na verdade, não acredita que possa passar, nem iniciou o processo de estudo ainda. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, gente, se vocês ainda não... Gente, esse brilhozinho aí, ele não sou eu que coloco, tá? É o próprio Instagram que faz. Se vocês ainda não assistiram outros episódios, pode entrar aqui no link da bio. Você acessa lá o nosso canal no YouTube. E lá no canal você vai ver vários episódios que semanalmente nós fazemos aqui no EstudoCast com convidados, com amigos, pessoas da carreira jurídica, né? Eu falo para pessoas aqui em geral da carreira jurídica, embora nós tenhamos um outro público que também busca entender um pouco mais sobre estudo, esse processo de estudo, que ele é de uma forma geral aplicado para todo mundo, mas 90% das pessoas que nos acompanham aqui são profissionais do direito, sejam estudantes, sejam profissionais, advogados já formados e até outros concursados que exercem alguns cargos públicos. E a gente, no EstudoCast, para você que não conhece, nós temos entrevistas com vários desses profissionais, advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, onde eles falam um pouco sobre sua trajetória de vida, suas histórias. Nós não falamos sobre temas muito específicos de método de estudo, embora durante a conversa isso seja um assunto natural que os colegas trazem, relatam como estudaram, como se prepararam e como foi aquele período um período de preparação profissional para exercer a carreira onde todos se encontram, onde todos estão hoje. Inclusive, aí eu não falo só de concurso público, nós também conversamos com alguns advogados e essa preparação, tá? Então, vamos deixar de conversa, vamos direto ao ponto, tá? Gente, recentemente, tem até os dados aqui, saiu hoje, eu estou gravando esse vídeo, fazendo essa live, você pode estar assistindo no YouTube já. De toda forma, se não está desatualizado para você que está nos assistindo no YouTube, tá? O tema, ele é atemporal, então fica aqui que você vai gostar. E você vai se identificar com ele, muito provavelmente, se ele é para você e você sentir isso, ok? Então, recentemente, hoje... Estou gravando esse vídeo, fazendo essa live no dia 20 de março aqui de 2025. Recentemente, acredito que semana passada, se eu não me engano, foi semana retrasada, saiu o concurso para delegado de Polícia Civil do estado do Ceará. Concurso com 100 vagas para delegado, pelo que eu estou vendo aqui. E eu gostaria de, em cima desse concurso, vou passar algumas informações dele. Você está pensando em fazer, primeiro, não tenho nada com o concurso, tá? Mas as inscrições vão do dia 28 de março até o dia 11 de abril aqui no site da Sebrasp. Então a banca organizadora é a Sebrasp. Você vai lá no site da Sebrasp, coloca aí no Google e vai lá dar uma olhada. Remuneração de R$22 mil, remuneração bruta considerável. O valor da inscrição é R$300 e são 100 vagas de imediato para o cargo de delegado de Polícia Civil. Ainda, pelo que eu estou vendo aqui, formação de cadastro de reserva com mais 200 oportunidades, ou seja, 100 vagas imediatas, você ainda pode ficar no cadastro de reserva até 200, com a possibilidade aí de ser chamado, embora não seja uma obrigação, mas vá por mim, vão chamar mais de 100, porque há uma deficiência grande. Tá, Anderson, você veio aqui para fazer propaganda do concurso? Não, gente, eu não vim para fazer propaganda do concurso. Na verdade, Perdão.
na verdade, após a saída desse edital e em conversa com alunos, com colegas, com estudantes, eu identifiquei e gostaria de fazer uma reflexão com vocês do quanto hoje os estudantes e alguns profissionais do direito já formados, trabalhando, têm vontade de iniciar esse processo, têm vontade de fazer um concurso como esse e algumas coisas os travam, seja por medo, falta de acreditar em si mesmo. E eu digo uma coisa para vocês, vocês estão perdendo uma grande oportunidade se você não fizer essa prova. E aqui nós vamos falar isso para diversos perfis. Há perfis de quem já está se preparando, que talvez seja o menos destinatário dessa mensagem, porque ele já está se preparando, já está estudando, provavelmente já está inscrito e vai fazer essa prova. Embora tenha medo ou duvide, eu acredito que não vai passar, mas ele já superou um passo. Mas aqueles que ainda estão pensando, que não se inscreveram, porque nem iniciaram o processo de estudo, esses vão precisar ouvir isso aqui e a gente fazer essa reflexão muito forte, tá? Por quê? Gente, primeiro ponto, por que você não se inscreve? Em boa parte, você está lá no final da faculdade, esse concurso saiu, e aí você está, não, eu não vou nem passar, eu não fiz nem o AB ainda, não, eu não estudei, me preparei, são 3 anos de prática jurídica, ou você que já saiu da faculdade e ainda não iniciou nos estudos, ou você que já iniciou, mas está naquele processo lento, e não quer se inscrever com medo de não passar, com medo de ser julgado por não passar, né? E muito provavelmente se você está nessa fase você não vai passar. Mas digo uma coisa para vocês, a oportunidade é única, porque esse concurso, se eu não me engano, o último foi no ano 2014, chamaram mais de 100 aprovados. Esse concurso já tem 100 vagas imediatas e muito provavelmente vão chamar mais de 100. Esqueça. Anderson, tem 3 anos de prática jurídica. Você nem olhou o edital ainda para saber como essa prática jurídica é cobrada. Se ela pode contar com estágio ou é só depois de formado. Mas isso já é uma dificuldade inicial que você coloca. Um outro ponto. Eu nem iniciei meu processo de estudo ainda. Fica aqui que durante essa conversa eu vou falar para você, se você decidir, como é que você pode estudar de uma maneira mais rápida para essa prova, tá? Mas a grande questão e a grande reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é de quantas oportunidades como essa nós deixamos passar por simplesmente a gente acreditar que aquilo não é pra gente. Por simplesmente a gente acreditar que não é capaz nem de estudar, nem de passar. Por isso nem se inscreve. Quantas vezes, aí você pode parar para refletir, assim, no seu dia a dia, você fica duvidando de você, mesmo sabendo lá no fundo que você tem algum potencial, tá? E aqui eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O problema, gente, não é falta de capacidade, não. O problema aqui é porque você vem de uma trajetória onde você aprendeu a desacreditar em você mesmo. E no concurso público, você precisa desenvolver essa mentalidade. Se você quer fazer concurso público, você precisa desenvolver essa mentalidade de acreditar em você mesmo, tá? Imagine, aqui eu gostaria de refletir isso com vocês. Quem não acredita em si, fica todo tempo se sabotando. Essa é a realidade. Às vezes você tem inúmeros sonhos, mas na sua cabeça, só na sua cabeça, você não é bom o suficiente para realizar aquilo. No trabalho, observe seu comportamento. Você é alguém que evita desafios porque acha que vai falhar. Nos estudos, você já desiste antes de tentar, como é o caso de muita gente que não vai fazer essa prova, colocando inúmeras dificuldades, mas o fator principal é interno, é porque não acredita. Você desiste antes de tentar, já com medo de errar. E aí, aos poucos, você vai construindo isso e essa crença vai te tirando as oportunidades. Inúmeras oportunidades. E aí é porque esse comportamento se reflete para várias áreas da sua vida. Hoje é você estar decidindo não fazer o concurso por não acreditar e por ter medo. Amanhã você está desistindo de outra coisa, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal e você vai começar a enxergar ao seu lado pessoas que você achava que eram menos capacitadas que você, crescendo, se desenvolvendo e você continuando no mesmo lugar só por falta de coragem. Só por você não perceber que seu maior inimigo não é falta do talento, e sim, não é falta de talento, não é inteligência, mas sim uma falta de crença e de acreditar que aquele caminho pode ser traçado por você. Eu sei que você também conhece pessoas que têm medo, e eu conheço muita gente assim.
tem medo, mas decide agir com medo, mesmo com medo. E aqui é uma grande questão, porque essas pessoas que agem com medo também têm dúvidas. Mas ao invés delas fugirem desses desafios, elas têm a coragem de enfrentar um por um. E aí cada pequena vitória, pequenas vitórias que ela vai construindo, vai aos poucos reforçando nela uma autoconfiança. E aí lá na frente, ela passa a ter a vida que sempre quis e sonhou. Mas não porque ela era mais talentosa, não porque ela era mais inteligente, não porque ela teve sorte. Embora existam questões ligadas ao fator sorte, questões muito além de apenas nossas ações. Mas isso não vem ao caso. Mas quem chega lá, nesse ponto, não são por essas questões, mas simplesmente porque teve coragem. Teve coragem de agir naquele momento onde foi necessário que ela desenvolvesse essa mentalidade, esse comportamento para que ela tomasse aquela decisão. E é por isso que eu falo isso desse momento. Tenho encontrado, visto muita gente que tem vontade de fazer um concurso público, diante dessa oportunidade, está criando, se sabotando, criando situações e desacreditando em si próprio, criando desculpas para não fazer essa prova. Ah, porque eu não comecei a estudar ainda. Ah, porque eu estou perto de me formar e não fiz o OAB. Ah, porque já tem gente estudando há muito tempo. Mas lá no fundo você queria muito. Sabe qual é a minha dica para você? Se inscreva. Se inscreva e vá fazer essa prova. Porque você não sabe como é o processo de um concurso público. Você não sabe quanto tempo um concurso pode demorar. Você não faz ideia do que tem para você por trás de tudo isso. E se nada der certo, você só reprovou. Mas se tudo der certo, lá na frente você pode ser aprovado. Tem gente do último concurso de delegado, que tem sido chamada há pouco tempo atrás. Seja porque estava com questões judiciais, enfim, por vários fatores. Só para vocês terem ideia, o meu concurso do Ministério Público, eu fiz a minha primeira fase no dia 1º de outubro de 2011. O meu concurso só acabou em junho de 2014. Lá no meu concurso, teve gente que quando se inscreveu não tinha prática jurídica. E eu nem falo desse último concurso de delegado, porque lá, se eu não me engano, de 2014 não exigia essa prática jurídica. Mas eu trago o exemplo do meu. O meu exigia a prática jurídica lá em 2011, quando o edital saiu, prova dia 1º de outubro. Tinha gente que não tinha prática jurídica, mas o concurso acabou em 2014. E quem não tinha, já na posse, na inscrição definitiva, conseguiu já ter essa prática jurídica. Então assim, você não sabe quanto tempo esse concurso vai demorar. Então o fato de exigir prática jurídica, se você não fizer por isso, é só uma desculpa que você está criando para você. Tá? Então nesse outro ponto, se você está no início dos seus estudos, você também não pode deixar de fazer. Se você nem iniciou os seus estudos ainda, você deve fazer e eu vou te explicar por quê. Tá? Porque aqui pode ser um grande ponto de virada para você fazer essa prova. Tá? Existem muitos fatores que nos fazem nos desacreditar e duvidar da nossa capacidade. Pode ter sido algo que você ouviu repetidamente aí durante a sua infância, que você não era bom o suficiente, seja dentro da sua casa, por pais, seja por amigos ou pelo ambiente que você cresceu. E aí você pode ter internalizado isso. Você pode ter um medo de fracasso, medo de julgamento. Muita gente evita tentar agir, por exemplo, se inscrever e fazer uma prova como essa, por medo que os outros vão pensar se você não passar. Só que você não tem a obrigação de passar já nessa prova. Já a turma está perguntando o que eu estou fazendo. É a live do EstudoCast 10 horas da manhã com camisa de malha. Eu estou de férias, tá? Não estou burlando o trabalho no Ministério, não. Estou uns dias de férias e aí esses dias nós estamos organizando aqui, preparando conteúdo, gravando aula e fazendo a live para vocês aqui 10 horas da manhã. Voltando ao nosso assunto. Então, nós desenvolvemos essa mentalidade de acreditar que nós não somos bons o bastante porque a gente só fica enxergando, às vezes, sucesso alheio, ou seja, quem está ali do lado. Então, às vezes, você está ali olhando, você não quer se submeter, nem iniciar um processo por medo de, a partir do momento que você dá aquele pontapé inicial, você cria para você meio que uma obrigação de dar uma resposta. Às vezes você não consegue nem ter a mentalidade de olhar para o lado e ver que tem alguém que já está tentando, que está estudando, e você fica pensando que tem que se comparar com ele. E não é dessa forma. Você está com uma mentalidade assim, eu não vou fazer essa prova
porque já tem muita gente se preparando. E tem muita gente se preparando há 10 anos para esse concurso, mas nem todo mundo vai passar. Tem muita gente que durante esse processo pode passar em outros concursos. São tantas variáveis em um processo como esse, que você só tem que se inscrever e fazer a prova. Tirar da cabeça que existem todos esses fatores, mais gente se preparando, existe 3 anos, aí só são 100 vagas. 100 vagas eu acho que é o maior curso do estado de Ceará da história, que vão ter 100 vagas no concurso para delegado. Então, meus amigos, acreditar em si não é dom nenhum, não, é só uma decisão diária. E aí, grande Michael, um abraço. Nesse ponto, queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se você ainda está nessa vaga, tá aí, o Michael está dizendo que são 300 vagas, é porque são 100 vagas imediatas e mais 200 de cadastro de reserva. Ou seja, tem muita vaga. Não sei se ao final vão chamar 300 não, mas se chamar 200 é muita vaga. Embora isso por existirem inúmeras variáveis, isso possa acontecer. Isso possa acontecer porque tem gente que passa em outro estado e sai. Tem gente que desiste, passou em outro concurso ou passou no concurso para delegado em outro lugar. Então são muitas variáveis. Tá? Se você não está inscrito, não está pensando aí de se inscrever, comece a refletir do quanto você quer mudar a sua vida. Porque não é o concurso em si que vai mudar a sua vida, essa prova em si. É o fato de que você está burlando a si próprio. Você precisa ter coragem para começar a acreditar que é possível. E aqui você precisa realmente fazer uma reprogramação mental para você começar a eliminar essas crenças. Essas crenças que te limitam e que te sabotam. Eu não consigo, não é para mim, eu não estou preparado, não estou estudando o suficiente. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Começar a colocar outra coisa. E até questionar, rapaz, isso que eu estou pensando realmente é meu? Ou é só algo que eu aprendi? É algo que eu ouvi e internalizei? Comece a focar em pequenas decisões diárias. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Quando você começa a focar nessas pequenas decisões diárias, como por exemplo, hoje eu decidi que eu vou me inscrever. Isso é uma decisão. Vai entrar lá no site da Sebrae, vai se inscrever, vai se organizar e vai pagar a inscrição. Prova aí em maio, se eu não me engano, aqui dia 20. Só olhar aqui a data da prova. A gente vai já falar sobre um ponto interessante. Aqui é em maio. Depois o pessoal pode me falar melhor aí sobre a data da prova. Michael, depois se puder, qual é a data da prova, se tiver aí ainda? Dia 25 de maio. Perfeito, cara. Obrigado. E eu vou falar já sobre o pessoal sobre essa preparação. O foco não é o concurso de delegado, tá, gente? O foco é fazer você acreditar ou te dar um start inicial para você ter uma mudança de mentalidade e não perder uma oportunidade, porque essa é a primeira, e amanhã tem outra, e amanhã tem outra. Então você tem que focar nessas pequenas mudanças diárias e a partir de então você foca em pequenas conquistas diárias. Isso vai reforçando sua confiança, E aí para mudar isso, a gente precisa ter referência que fortaleçam essas crenças que nós queremos ter. Ou seja, parar mesmo de conviver em ambientes que não vão te acrescentar em nada. Parar de conviver com gente que só está te diminuindo teu potencial. Começar a ler e ouvir histórias de pessoas que venceram desafios semelhantes ao que você quer enfrentar. O Estudo Cash aqui é para isso. Não de hoje. Hoje nós estamos falando aqui abertamente sobre esse tema e nós vamos ter outros aqui também com o correr de dia falando sobre alguns temas que trabalham um pouco essa questão da crença e do potencial e do desenvolvimento de cada um. Não serão entrevistas, serão lives mais abertas, inclusive para perguntas. Você precisa pensar que um dos primeiros pontos é você ter coragem. Você precisa agir antes de sentir essa confiança. Você não vai simplesmente acordar e dizer eu estou confiante e agora, porque eu estou confiante, eu vou fazer tudo. Às vezes, você precisa primeiro fazer, primeiro agir. E aí é que a confiança vem. Porque o teu externo, o teu comportamento externo começa a mudar o teu interno. O teu comportamento externo começa a te fazer acreditar que é possível. Então, a confiança ela não vem antes da ação, ela vem depois da ação. Então, haja, tenha coragem e faça sem você estar pronto. Vai com medo mesmo, que cada passo dado é que fortalece essa crença de você passar a acreditar. Esse concurso, ou o concurso de amanhã, ou o concurso de depois de amanhã, que vai sair, ele pode ser um start para você começar a acreditar.
Porque você ainda está preso naquela de dizer assim, cara, eu não estudei o suficiente, não vou passar, não comecei ainda. E você vai começar quando? Quando sair outro? Por que que não começa nisso? Porque não vai passar, provavelmente no outro também você não vai passar. E aí se você deixar para um outro, você também não vai passar. Porque você nem iniciou a preparação, você nem sabe como é que funciona o negócio. Por vezes você criar coragem para se inscrever, reforça um pouco a tua confiança para começar a estudar. E quando você começa a estudar, você começa a enxergar possibilidades. Quando você começa a estudar, a mente começa a explodir. A mente começa a imaginar se a prova, como é que seria a prova. Se eu passar, e você começa ali a ter uma mudança de mentalidade. Teste físico, o Maico falou aqui. Teste físico é outra coisa, cara. Não, eu vou fazer porque tem o teste físico. Cara, dá tempo para você se preparar. Esquece o teste físico, você não sabe nem se vai passar na primeira fase. Já está pensando que não vai fazer parte do teste físico. E isso é uma coisa que eu me recordo muito. Quando eu estudava para concurso, tinha muita gente se preparar para delegado. E às vezes dizia isso, não vou fazer esse aqui não, tem teste físico. Todo concurso para delegado tem teste físico. Na verdade, o pessoal estudava para concurso e não fazia o concurso porque na verdade se sabotava. Ele já dizia que não ia fazer porque tinha um teste físico. Eu me lembro que eu até brincava e dizia, cara, tu já está se preparando pelo menos para a primeira fase. Para saber se tu vai chegar no teste físico. Olha que como nós somos sabotadores até esse ponto. Uma oportunidade dessa e outras que surgem como essa são excelentes oportunidades para você dar o pontapé inicial. Outro dia eu falei isso para o pessoal que estava num concurso técnico ministerial. Saiu um concurso para técnico do Ministério Público. E eu incentivei muita gente a fazer essa prova. Pessoal, mas eu não estou estudando, não estou preparado, não tenho nível. Cara, faça a prova. Se inscreva, faça a prova. Comece a estudar para a prova. Ela pode não ser a sua prova, mas ela pode ser a prova mais importante da sua vida. Porque ela pode ser o pontapé inicial para você começar a acreditar que você pode ter um outro resultado lá na frente. Vou trazer só um exemplo para vocês. Eu me formei no ano de 2007. Comecei a estudar para concurso em 2007, mas de uma forma muito progressiva. Não me preparei para concurso durante a faculdade. Só no final da faculdade que eu atentei para isso. No último semestre, comecei a me preparar para a prova da UAB, mas já havia decidido que ia estudar para concurso público no último semestre. Não passei a faculdade toda estudando para concurso. E aí em 2007 eu me formei, fui fazer um cursinho preparatório. E quando foi logo no início do cursinho preparatório, ainda sem muita noção de como se estudava para concurso, eu só assistia às aulas no cursinho, eu chegava em casa, revisava lá o caderno e 2 horinhas ali por dia. E eu tinha tempo para estudar. Eu era estudante de tese profissional porque eu optei por não trabalhar nesse período como advogado. Eu estava em uma condição, graças a Deus, familiar que me permitia estudar, mas eu não sabia como estudar. E isso foi praticamente o primeiro semestre o segundo semestre de 2007, que eu iniciei o cursinho dia 30 de julho, de agosto até o final do ano, estudando na maciota. Assistia a aula, chegava em casa, revisava o caderno. Assistia a aula, não resolvia nem questão. E aí saiu um concurso para a Defensoria Pública do Estado de Ceará. A prova era, se eu não me engano, janeiro de 2008. Esse concurso saiu em 2007 ainda. Quando eu vi aquele concurso, primeira coisa que bateu na minha cabeça, e eu trago isso porque isso é uma reflexão que acontece com muita gente, isso aconteceu comigo anos atrás. Primeira coisa que bateu na minha cabeça foi o seguinte: por que eu não estudei na faculdade? Porque esse concurso já poderia ser um concurso que eu seria aprovado e ia resolver minha vida. Isso lá em 2007. E me bateu um certo arrependimento. E eu comecei a refletir e me deu um certo medo até de me inscrever. Porque eu tinha tido um resultado de OAB muito bom e eu tinha apresentado aquele resultado na época, no ano que eu me formei. Eu estudei muito para a OAB, me preparei muito, tinha tido um bom resultado. É como se eu tivesse assim bem na fita, né? Para a família. E aí fiquei com medo de fazer o concurso da Defensoria e realmente esse concurso mostrar o nível que eu estava. E muita coisa passou pela minha cabeça. Não tenho prática jurídica. Na verdade não é o concurso que eu quero. Na verdade eu vou me preparar mais tempo para fazer. E eu vi que eu comecei a me sabotar muito por conta disso. Que é o que muita gente está fazendo hoje com os concursos de delegado. Só que num determinado momento, do ambiente, aí por isso que eu falo de ambiente, um ambiente que eu estava no cursinho, vendo muita gente se inscrevendo, e eu digo, rapaz, eu vou fazer essa prova. E aí eu criei coragem, me inscrevi. Quando eu me inscrevi, aquilo criou em mim um senso maior de responsabilidade. E olha que eu vinha estudando, assistindo aula direitinho no cursinho, mas eu vinha fazendo
feijão com arroz. Naquele momento da inscrição, aquilo aumentou na minha mente um senso de urgência e responsabilidade. E eu passei a estudar mais e buscar a entender mais como se preparar para aquele concurso. Mas eu não tinha referência. Até então não tinha referência. Depois que eu passei a conhecer colegas no concurso, no cursinho, que foram se tornando referências, e a gente falou muito sobre isso, eu falei isso no episódio do EstudoCast com o Yuri Rufino. Yuri, você pode olhar lá, EstudoCast com Yuri Queiroz, é porque Yuri Rufino Queiroz, acho que está lá com Yuri Queiroz. A gente falou muito disso. Referências de como se estudar, como se preparar, mas que até aquele momento eu não sabia. O que eu fiz? Botei na minha cabeça assim, cara, vou me preparar como me preparei para o OAB. Comecei a resolver umas questões, pegar um material que eu tinha ainda da minha preparação para o OAB por escrito e revisando. Mas eu fui me envolvendo, né? Esse é o grande detalhe. A gente quebra essa barreira de superar esse momento e criar coragem, como por exemplo para se inscrever, e essa coragem que você cria para isso, ela reflete em outros âmbitos, em outros aspectos da sua vida mais à frente. Porque você viu que ao criar coragem, você quebrou uma barreira, quebrou uma crença e aquilo te criou uma certa responsabilidade e confiança. Olha como é importante a gente ter essa mudança de mentalidade e coragem para agir. Eu não acreditava que eu ia passar, mas em um determinado momento eu até acreditei. Porque quando eu comecei ali por volta do final de novembro, olha, prova em janeiro, edital gigantesco, tudo que tem na faculdade de Direito. E eu comecei a estudar e revisar, e eu não tinha estudado nem um terço do conteúdo, mas eu coloquei tanta energia ali no final de novembro, mês de dezembro, entrando pelo mês de janeiro até fazer essa prova, que quando eu cheguei em janeiro para fazer a prova, eu estava com outra confiança. E eu até fui para a prova, embora tenha me inscrito lá atrás sem acreditar, mas eu me preparei como se eu fosse passar. Dentro da minha limitação, dentro da estratégia que eu sabia que era como eu estudei para o OAB, dentro do conhecimento que eu tinha, do pouco que eu consegui estudar nesse período para a quantidade de assunto que tinha na prova. Mas quando eu cheguei lá, o fato de eu ter me inscrito, ele me criou uma obrigação de me preparar. E aquela obrigação de me preparar me gerou confiança. E eu cheguei lá no dia da prova com confiança para fazer essa prova. E eu me lembro, como se fosse hoje, que eu fiz a primeira fase e eu gostei da prova, primeira fase. E a segunda fase já era no mesmo final de semana. Agora eu não recordo se era pela tarde, eu acho que era de manhã a primeira fase, objetiva. Segunda, na parte da tarde, era a prova escrita. Recordo bem, acredito que foi mais ou menos nesse sentido. E a prova de delegado é assim também, né? Você vai fazer a primeira fase e a segunda fase no mesmo final de semana, já a prova discursiva dissertativa. E na minha prova discursiva dissertativa, eu sempre gostei de escrever, fiz uma boa prova na UAB, eu tinha uma maior dificuldade em fazer provas de primeira fase durante o meu período que eu estudei, mas eu sempre gostei muito das provas de segunda fase. E aí, tanto que os resultados que eu obtive posteriormente foram por provas de segunda fase, óbvio que eu tive que passar na primeira, mas não era o meu forte. Mas eu crescia na segunda fase. E eu tinha feito uma prova de segunda fase dessa da Defensoria que eu considerava, como eu disse, dentro do meu conhecimento do que eu tinha naquele momento, que eu tinha feito uma boa prova. Mas eu não sabia se ia passar na primeira. Quando o resultado da primeira saiu, depois que eu fui conferir o gabarito, na época o CESP tinha um sistema de, acredito que adote isso para algumas provas ainda, certo e errado. Se eu não me engano, para essa prova, um errado anulava um certo. Então você tinha que seguir uma estratégia aí. Eu nunca tinha me preparado para provas dentro dessa sistemática. Que inclusive, em alguns momentos, o pessoal se prepara para provas dentro dessa sistemática, até deixa de resolver algumas questões, não resolve, justamente para não correr o risco de errar e anular as que acertou. Você tem que ter muita certeza do que acertou. Mas tinha muita gente que não resolvia para 200 itens, não resolvia os 200. Resolvia ali 100 e pouco e ficava com dúvida em alguns e deixava para não correr o risco de o errado anular o certo. Enfim, quando saiu o resultado, que eu conferi o gabarito, se a CESP guardasse para descontar em outro concurso, eu tinha ficado devendo. Para a CESP. Porque o que eu errei anulou praticamente tudo que eu acertei. Minto, não foi tão, mas assim, fiquei com questões líquidas mesmo, muito longe do que seria necessário para ser aprovado. Mas aquela decisão de fazer aquela prova e aquele momento que eu tive de me preparar mudou completamente a minha vida e a minha mentalidade. O concurso mais importante não foi o que eu passei,
foi o melhor da minha vida, foi o concurso do Ministério Público do Estado do Ceará, passei em casa. Mas o mais importante foi esse primeiro, porque ele me mostrou uma outra realidade. Ele me mostrou um outro mundo e ele me mostrou outras possibilidades. E ele também me mostrou o quanto eu ainda estava despreparado e o quanto eu ainda precisava me preparar dali para frente. E essa é uma dura realidade que às vezes a gente não quer enfrentar. A gente tem medo. A gente tem medo de descobrir o quanto nós estamos despreparados para submeter aquilo ainda. Porque às vezes a gente está na cabeça que a gente está se achando bem demais. Isso acontece muito com os alunos da UAB. O cara está se formando na faculdade, a prova está ali, não vou fazer essa prova não, vou deixar para a próxima. Medo de não passar, medo do que vão dizer, medo da família, passou 5 anos da faculdade, passou nem na UAB. Medo de não passar com os amigos, de não passar e os amigos que estão ali fazendo do lado passarem. Porque você às vezes criou na sua cabeça que você era tão imbatível, insuperável e você não consegue lidar com a dificuldade, de enfrentar isso e enfrentar um fracasso. E quando você tem essa mentalidade, acontece muito de você já desistir logo. Tem gente que vai fazer um concurso, eu já conversei com muita gente, conversei aqui com o João Chaves, que é juiz hoje aqui no estado de Ceará, e passou por alguns cargos anteriores da polícia. A gente tem um programa do Cast com ele muito bacana, e ele se preparou lá no início um concurso para a Polícia Federal. E aí ele fez o concurso e quando não passou, ele achava que não, era isso aqui, não era pra mim e acabou, e foi seguir a vida dele em outra coisa, foi colocar uma livraria. Não estou dizendo que isso é o que aconteceu com o João, mas esse comportamento é o que se repete com muita gente. Você coloca na cabeça que ao fazer aquela prova e você não passar, aquilo não é pra você, e aquele fracasso ele é tão forte, cria uma questão emocional tão forte para você que você não consegue superar, passar por outra situação daquela. E aqui é o grande ponto. Aqui é que a gente continua se sabotando. Que a gente vai pensar assim, não vai acontecer magicamente de um dia você chegar e simplesmente acordar e dizer, eu vou acreditar em mim. Essa crença, ela só se constrói com ação. E são as ações que vão mudando nosso comportamento e vão trazer resultado na nossa vida. Então assim, o fato de você se submeter a um primeiro teste e não passar é normal. Isso é o normal. É dali para frente onde você começa a verificar e analisar o que é que você precisa melhorar para passar mais à frente. E aí eu volto lá no ponto da defensoria. Foi importantíssimo para mim. Foi difícil enfrentar aquela derrota. Foi difícil, porque como eu disse, embora eu não estivesse preparado, chegou um momento que eu acreditei que estava. Acreditei que ia passar, mas foi difícil identificar que eu estava muito abaixo do nível, e do quanto eu precisava me preparar. Mas aquilo me deu um start tão grande que quando eu voltei pós-prova para estudar já, porque eu me lembro que na época depois da prova teve um período de carnaval, descansei um pouco e retornei. Eu voltei naquele mesmo ritmo, e eu já voltei mais curioso, porque aí eu comecei a perturbar o pessoal para saber como é que eu estudava melhor. E eu fui vendo pessoas que eu conhecia passando nessa prova, e aquilo começou a me despertar muita coisa, eram muitos sentimentos. Mas se eu não tivesse feito, eu não tinha me deparado com essa situação. O fato de eu fazer me colocou em outra posição, porque senão eu tinha ficado estudando igual estava lá atrás, só assistindo aula, revisando o caderninho quando chegava em casa 2 horinhas e acreditando que um dia eu ia estar preparado. Então a gente precisa se submeter a esses testes para que a gente possa virar essa chave aí da mentalidade na nossa cabeça. Então se você ainda está pensando, crie coragem. Na verdade, não espere ela aparecer, faça, já se inscreva, porque essa sua decisão, ela pode ser o grande ponto inicial para essa mudança de comportamento. O que você vai fazer, o que você vai enfrentar, já vai perceber que ela já vai virar uma chavezinha de responsabilidade aí para você estudar. Você já vai ficar, porque se você não tiver inscrito, não vou nem fazer. E aí nunca começa o estudo, nunca começa. Não, eu quero fazer concurso, mas esse concurso eu não vou fazer porque eu não estou pronto. Aí não começa. Cara, se inscreve. Você não vai estar pronto, você não vai estar pronto sem fazer provas e se submeter a testes. E aí quando eu voltei lá do estudo, mudou a chave, eu continuei estudando. Já da melhor forma, não. Mas meses depois eu estava me submetendo a um outro concurso. Me recordo que em 2008 fui fazer procurador do estado de Piauí. Até o concurso que eu conversei com o Yuri Queiroz, que foi o concurso que ele foi aprovado. Fui fazer esse concurso, já foi uma nova rodada de estudos. Ainda sem estratégia, ainda sem muito jeito, ainda faltando muita coisa para aprender. Eu sabia de tudo isso. Eu já tinha identificado que existiam muitos
muitos pontos, mas eu me preparei como se eu fosse passar. E é cada preparação dessa que a gente faz que vai fazendo com que a gente suba de nível. Vai mudando a nossa mentalidade, vai virando a chave. Ela vai virando. Cada prova dessa, quando eu me inscrevia, dali pra frente eu me inscrevia, cara, eu sei que eu não vou passar, mas eu vou estudar. E aí eu estudava, quando eu ia fazer a prova eu até acreditava que ia passar. Chegava lá, o fato de eu ter me inscrito me criava aquela responsabilidade. Eu estudava, e o estudo aumentava minha confiança, eu chegava lá achando que ia passar. Pegava uma lapada, voltava, tinha vontade de desistir, já tinha vergonha de dizer para os pais e amigos que não tinha passado, tinha vergonha de conversar com os amigos no cursinho para dizer quantas questões tinha feito, mas enfrentava. Eu vi que ali o medo tinha que ser uma barreira que eu tinha que quebrar, era fazer com medo mesmo, e fui fazendo. E isso foram inúmeras situações, não só comigo, com vários outros colegas, porque a chave vira. Esse acreditar que eu falei desde o início é uma escolha, é só uma escolha. E aí, entrar num ponto para a gente passar para o final, você pode estar me perguntando assim, Anderson, cara, mas vamos lá, você está dizendo para eu me inscrever, surgiu uma oportunidade e tal. Eu vou falar para quem nem iniciou a preparação. Anderson, como é que eu posso me preparar? Tem essa prova aí em março. Não vou te dizer que vai se preparar para passar, mas posso te dizer uma coisa, tudo vai mudar se você se inscrever e se preparar. Como? Não dá tempo fazer o que eu sempre digo aqui, um período de construção de base, depois um período de revisão, isso você faz no longo prazo. Depois em um outro momento até vou fazer uma live falando também sobre essa preparação no longo prazo. Se você vai fazer essa prova e nem iniciou seu processo de estudo ainda, meu conselho para você, pegue questões, comece o estudo. Pegue provas de delegado da Sebrasp, e aqui vai a dica, algumas dicas. Né? Você vai pegar a provas de delegado da Sebrasp. Estudo reverso seria bom? Como é esse estudo reverso, Carblês, que eu não estou entendendo? Pode falar aqui, já eu lhe respondo, enquanto eu vou dando essa dica. Pega provas. Eu vou começar meus estudos agora, do zero. Não adianta, você vai fazer essa prova dia 25 de maio, não adianta você comprar curso. Comprar curso que eu digo, estou falando para você que está iniciando agora. A não ser que você compre aí, eu falo cursos longos. Se você quiser comprar algum reta final aí desses cursos, se você tiver tempo e compromisso para estudar e aprender e ver aquele conteúdo que você tem que analisar se vai dar tempo dentro desse período, aí você vê essa possibilidade de tomar essa decisão. Mas a minha dica é, pegue provas anteriores. Olha aí todas as provas de delegado que a Sebrasp fez de 24 para trás, 24 que eu digo do ano 2024 para trás. Acredito, não recordo se teve alguma já em 2025, se tiver já pegue ela e saia resolvendo essas questões. Antes eu vou imprimir, faça como você quiser. Hoje o pessoal usa muito o Q-Concurso, porque lá tem os comentários e tudo. Você pode fazer por lá, tá? Exatamente, o Maicon. Pronto, eu vou já chegar nesse ponto aí do estudo reverso, tá? Para esse momento, Carlos, você pode fazer. Para esse momento. A minha dica, o que eu sempre ensino aqui, é que na verdade, quando você vai fazer um concurso como como um concurso como delegado, concurso para magistratura, Ministério Público, Defensoria, dentre outros concursos, você tem que ter uma noção de expectativa e saber que a preparação, na verdade, para um concurso desse, ela é um prazo maior. Ela é um prazo maior, onde você vai fazer, dentro daquele prazo, uma construção de base durante ali um período. Vamos supor que você está se preparando aí para um concurso desse para delegado, você vai fazer daqui a 6 meses, você vai passar ali 3 a 4 meses construindo base, seja assistindo aula e anotando, seja estudando através de um PDF e anotando, e o importante é que você anote, você crie o seu conteúdo e o seu material. Depois desse início de preparação de base, você passa a fazer um processo de revisão em cima dos materiais que você criou, resolução de questões, e aí você vai passar para um outro ponto mais na frente, onde você vai passar para simulados e mais resolução de questões e priorizar menos conteúdos teóricos, tá? Mas isso a gente vai falar em um outro momento. Para hoje, você pode fazer o estudo reverso. Para hoje que eu digo que você vai fazer essa prova lá de delegado, se está pensando se vai fazer, você pode fazer o reverso. Porque não vai dar tempo você construir base, mas vai dar tempo você trabalhar e mudar a mentalidade. Você pega essas provas de delegado e sai resolvendo.
Quando você for resolvendo, vamos supor, pegou a prova lá, delegado, Sebrae 2024, a última do ano, olhou quantas provas teve aí nos últimos anos, sai resolvendo e resolve quantas puder. Cada questão você resolveu lá, questões de direito constitucional, questão número 1, direito constitucional, direitos fundamentais, resolveu. Não se preocupe em acertar e errar a questão, na verdade, é uma das coisas que eu já olhe o gabarito antes, já olhe antes, se você está começando, você não vai acertar, e se acertar, vai ser por uma pura questão de sorte, alguma coisa que você... Mas já pegue o gabarito antes e estude a questão. Essa questão está lá no artigo da Constituição. Esse item A, B e C está errado por isso, porque a informação é essa e essa. E o D está certo por isso. Já abre a Constituição, vai lá no 5º e estuda aquele ponto que a questão trouxe. E aí, se você tiver tempo, já lê mais alguma coisa ali dentro do artigo 5º. Vou para a segunda questão, controle de constitucionalidade. Um exemplo, da mesma forma, já olha o item, já vê o que está certo e o que está errado, já estuda cada ponto que está certo e que está errado. Vai em um material que você tem, um PDF que você comprou de reta final, ou na própria lei, nas leis de ADIM, ADC, ADPF, se a resposta estiver lá, e lê. E você vai seguir esse fluxo para todas as disciplinas. Lembrando, você está se preparando para esse edital? Nesse edital, você tem que olhar o edital para você não pegar provas anteriores que caiam matérias que não vão cair nesse edital. Aí você tem que ser estratégico nesse ponto. Aqui nesse edital, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação extravagante, medicina legal, criminologia, civil empresarial, processo civil, tributário e ambiental. Você pode pegar aí provas de outros estados que tenham outras matérias além dessas que tem aqui. E aí você não vai resolver essas questões dessas matérias. Você vai resolver apenas as questões que a prova do Ceará vai cobrar. E aí você pode fazer o estudo reverso nesse período e resolver o máximo de questões, de provas que você puder até a prova de primeira fase. Fazendo as questões, estudando as questões. Fazendo as questões, estudando as questões. Como você vai fazer uma prova discursiva, é interessante que nesse período você também resolva questões de provas discursivas. Já olhe as peças, porque não adianta você se preparar só para a primeira fase, já que o concurso vai ter primeira e segunda fase no final de semana. Anderson, eu vou passar com isso? Provavelmente não, me desculpe a sinceridade. Principalmente se você está começando do zero, tá? Pode acontecer? Pode. Existe aí um fator sorte, um fator espiritual que você pode acreditar nele, e eu também acredito, e isso pode virar o jogo para você. De repente cai o que você estudou, que você se preparou, mas não conte com isso. Mas isso também não pode ser algo que lhe impeça de dar esse pontapé inicial. Não pode ser algo que lhe impeça de fazer a prova. Então estude como se fosse passar. E para estudar como se fosse passar, você também tem que estudar as questões discursivas e as peças. Estude como se fosse passar, mesmo que você esteja começando agora. Muito provavelmente, se você está começando agora, você não vai passar, mas pode ser uma grande virada de chave na sua vida. Pode ser que ao fazer essa prova, você identifique seus pontos fortes e fracos. Pode ser que ao fazer essa prova, você diga, opa, esse estudo reverso, ele não é suficiente porque eu preciso. Não vou comprar um curso, vou assistir aula. Não, vou comprar um curso mais completo em PDFs. Depende de como você aprende. Tem gente que não se dá com aula. Eu entrevistei um monte de gente aqui que passou em concurso e não assistiu o curso, mas estudou por materiais. Eu adoro aula. E também entrevistei um monte que assistiu, fez curso. Então isso vai ser um exercício de autoconhecimento. Você pode aproveitar esse período desse concurso para se descobrir. Pode ser que você se dê muito bem com essa estratégia do reverso, embora eu acredite que para quem está começando não seja a melhor estratégia. Mas você vai identificar lá na frente e ver o que é que você precisa. Se você precisa comprar um curso para assistir determinadas aulas, se você precisa de um material mais específico, porque você vai ver depois, vai fazer uma análise da sua prova, tá? Então assim, para esse concurso, você que está começando, eu indico que você estude dessa forma. Resolva questões até lá e estude o conteúdo das questões. Resolva provas até lá e estude o conteúdo das provas. Professor, vou resolver as provas de quê? Da Sebrasp, de delegado. Professor, já resolvi tudo, acabou. Então vai resolver prova de delegado de outra banca. Mas de 2024 para trás. Começa, não vai pegar uma prova lá de 2000.
10 para fazer não. Faz primeiro as mais recentes para trás. Já muita coisa já mudou, muitas leis já mudaram. Você vai pegar as provas mais recentes e vai destrinchando, estudando. Isso aqui eu tô falando pro pessoal que tá começando. Quem já tá em outra fase, esse estudo de agora, como o Michael que tá aqui, já é um estudo muito direcionado, Michael. É um cara que já tem uma base. Então agora você consegue focar mais em resolver questões e deixar menos tempo para uma parte teórica ou novos aprendizados. Tá? Carlos Gleice, eu não sei que fase você tá. Se você está iniciando, estude, faça o reverso, mas tenha consciência de que lá na frente, em algum momento, você vai precisar voltar para fazer a base. E esse concurso pode ser uma grande virada de chave, eu falo isso para você, mas para várias pessoas que nos assistem aqui no YouTube principalmente, de destravar. Depois eu vou fazer um outro conteúdo falando um pouco sobre essa construção de base. Eu acho interessante, eu acho importante a gente falar isso. Depois já pensando no longo prazo. Porque o grande ponto de hoje era justamente trabalhar essa questão da mentalidade, a gente enfrentar esse medo, acreditar em si e se inscrever em um concurso como esse, embora não estejamos preparados. Porque pode ser, como eu disse, pode não ser o concurso da sua vida, mas pode ser o mais importante, porque é o que vira a chave, é o que te mostra a realidade, é o que te faz dar o pontapé inicial no processo de estudo. E você precisa começar. Estude. Você precisa começar de um jeito ou de outro. Então, a lei está dizendo aqui que tem base, então você já pode passar para essa fase de revisões. Então, estude. O pontapé inicial ele tem que ser dado. Esse, não só esse como outros, é uma grande oportunidade. Eu trouxe essa reflexão hoje porque eu vi inúmeros concursos saindo esse ano. E o pessoal, não vou fazer porque eu não estou preparado. Não, cara. E o pior que não se inscreve, não faz e nem começa a se preparar. E nem começa o processo de preparação. Você nunca vai estar pronto se você não começar. A verdade é essa. E você nunca vai começar se você não tiver um motivo para começar. E o motivo para começar pode ser uma prova. Eu tenho certeza que ao se inscrever no concurso, alguma coisa já vira na tua cabeça. Porque você passa a criar para si uma responsabilidade. Opa, tem aquela prova. Nem que você estude bem pouquinho, mas você já vai mudar um pouco essa mentalidade. Nem que você tenha medo, nem que você tenha vergonha do resultado que pode ter, mas tem que ter a ação de fazer. E essa ação pode ser uma pequena ação no começo, mas é ela que vai te levar para uma outra ação e depois uma outra ação. E essas ações vão se somando e no longo prazo elas vão te trazer o resultado que você quer. E essas ações são nada mais do que estudar, fazer outras provas, se colocar em teste, se desafiar, desenvolver resiliência, desenvolver equilíbrio emocional para enfrentar os fracassos e as derrotas desse período, enfrentar o ego e a vaidade, desenvolver uma certa perspicácia e estratégia para fazer as provas, que aí quando você começa a fazer, você começa a treinar e começa a ver, opa, cobra assim, esse conteúdo é cobrado assim, porque ninguém vai te entregar isso mastigado não. Você que vai ter que descobrir isso, e você só descobre estudando. Você só aprende a estudar estudando. Eu posso chegar e dizer para você, olha, faça assim, assim, assim. Mas esse processo, é um processo de autoconhecimento. Você vai se descobrindo, vai identificando, é você que vai identificar onde você precisa melhorar, onde você está bem, mas você precisa só revisar, onde você precisa aprofundar, no que você é bom, no que você é ruim, no que você precisa assistir uma aula, no que você precisa pegar um livro para estudar um ponto específico, porque pode cair uma questão discursiva e ser cobrado de outra forma. É você quem vai descobrir isso no processo. O processo é só seu. O processo é só seu. Não tire por base, o fulano de tal fez assim, deu certo. Cara, deu certo para ele. Pode ser que o seu jeito seja outro. Use ele como referência, mas não se compare. Essa comparação que acaba com a gente. Use como referência. Você pode às vezes pegar um jeito que uma pessoa estuda, testar, opa, deu, gostei. Pega de outro, testou, cara, não aprendi assim. E isso você vai no dia a dia se descobrindo, transformando a sua maneira de estudar e de aprender, transformando a sua maneira de focar em algo e memorizar e transformando o seu conhecimento.
como disse o colega Yuri nessa entrevista, você, para passar em um concurso de alto nível, você se torna um estudante de alta performance, igual um atleta de alta performance, que treina, e para chegar lá ele precisa estar na alta performance. Você só vai chegar na alta performance treinando. Você só vai estudar em um nível mais profissional, começando com um nível mais básico, para depois ir para um nível mais intermediário, para depois ir para um nível mais profissional. Quando você estiver estudando em um nível mais profissional, isso vai te colocar em um nível mais profissional para concorrer. E você só vai aprender a fazer prova, fazendo prova. E só vai passar em concurso se colocando a teste. Pode não ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E eu falo isso. Passei, fiz mais de 30 concursos. Reprovei praticamente todos. Passei em 3. Mas eu só precisava de um. Que era o que eu tô hoje. Então fica a dica aí para vocês. Espero que a gente tenha contribuído com esse tema de hoje. E fica essa reflexão. Começa a pensar qual que é que te impede de acreditar que você é capaz de fazer isso. E antes de você descobrir, já se inscreve aí no que você estiver vendo, seja nesse concurso para delegado ou no outro. Se inscreve, vai fazer a prova. Por mais que você não estude para aquela prova, o fato de você ir e fazer aquela prova já vai mudar a tua mentalidade, para você começar a preparação para uma outra prova. Ok? Show de bola. Gente, muito obrigado. Pessoal do Instagram que nos acompanhou ao vivo aqui, comentou. Pessoal no YouTube, deixa o feedback aqui pra gente. Nós vamos preparar mais conteúdo sobre ele, relacionados a esse. Mandem dicas pra gente de conteúdos que vocês gostariam que nós façamos aqui. E a gente vai construindo isso e vamos intercalando aqui com o Estudo Cash, com entrevistados e alguns momentos só comigo, pra gente ter esse bate-papo mais direto, trazer um pouco essa realidade para vocês, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço. O Marco já deixou o recado aí. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima. Valeu, turma!